Um dos maiores símbolos da fé para hebreus e cristãos estará de volta a São Paulo, depois de um percurso pelas principais cidades de todos os estados do Brasil. A Arca da Aliança. Ela é o destaque de uma cerimônia para marcar o 4º aniversário do Templo de Salomão. Uma construção monumental que se tornou um marco na paisagem da maior cidade do Brasil. O Templo de Salomão recebe gente de todos os lugares, do Brasil e do mundo, e de todas as religiões. Nesta semana, ele faz aniversário. Durante estes 4 anos, cerca de 15 milhões de pessoas passaram aqui pelo templo. A grande maioria vem para participar das reuniões e muitos para conhecer um pouco mais da história que cerca este lugar, que já é considerado um dos monumentos mais importantes do país. No 2º ano da inauguração, recebemos um prêmio dos 10 mais do turismo de uma revista muito conceituada no Brasil. O 4º aniversário do Templo de Salomão será marcado pelo retorno ao local de um dos principais símbolos da fé para hebreus e cristãos. Desde a inauguração, o Templo de Salomão possui uma réplica da Arca da Aliança, objeto que representa a união entre Deus e os homens. Neste ano de 2018, a Arca percorreu o Brasil inteiro. Passou, por exemplo, por Brasília, Curitiba, São Luís. Em todos os locais, a entrada da Arca nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus emocionou milhares de pessoas. Foi assim também em Rondônia, no Ceará, Piauí, Rio de Janeiro, na Bahia. A Arca, ela visitou todos os estados do Brasil, né? E assim como no passado ela foi uma testemunha de grandes feitos, hoje também é testemunha de grandes feitos. A Arca também ultrapassou as fronteiras do Brasil, chegou à África, passou por Moçambique e Angola. Agora chegou a hora da Arca voltar para casa. O Templo de Salomão mudou a paisagem urbana da cidade de São Paulo e atrai visitantes de todo o mundo. Desde a inauguração em 31 de julho de 2014, na média, 10 mil pessoas por dia passaram pelo templo. Boa parte estrangeiros. Só no primeiro ano foram 2 milhões de visitantes. Mais gente esteve no templo do que em 2 dos principais pontos turísticos do país, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Paulo Roberto Miranda trabalha há 35 anos com turismo e publica uma revista sobre o tema. Para ele, o Templo de Salomão tem atrativos para todo tipo de público. Primeiro, que tem uma história toda por trás do Templo de Salomão. Segundo, as pessoas são curiosas para ver a grandiosidade que é o templo. Quer dizer, o Templo de Salomão, o rei Salomão, foi divulgado e é divulgado no mundo inteiro. E em nenhum lugar do mundo tem um templo como a gente tem aqui em São Paulo. O Templo de Salomão tem 106 metros de frente, 125 de profundidade e 56 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Foram usadas ainda pedras da cidade de Hebrom, tudo para reforçar a conexão com o templo original do antigo Reino de Israel. As árvores do lado exterior também são especiais. As tamareiras têm 15 metros de altura.
No Jardim das Oliveiras, árvores com mais de 300 anos. São árvores resistentes. Em Israel tem árvores milenares da época de Jesus, de 1000, 2000 anos atrás. E também ela traz para nós uma característica de resistência, força, durabilidade, né? Futuramente, elas vão começar a dar azeitona e nós queremos que os visitantes tenham uma experiência com as oliveiras, passando esse ensinamento para elas. A nave da igreja tem capacidade para 10.000 pessoas sentadas. Na inauguração, um coral africano representou diferentes nacionalidades. A orquestra tocou os hinos de Israel e do Brasil. A primeira cerimônia foi celebrada pelo bispo Edir Macedo. Se você se sente em paz aqui, saiba que Deus quer fazer essa beleza toda na sua vida. O antigo povo hebreu construiu o Templo de Salomão 2 vezes e ele foi 2 vezes destruído. A primeira pelos babilônicos. Queimem esse templo inteiro! No ano 70 depois de Cristo, foram os romanos que botaram o templo abaixo. A Bíblia conta que a construção era o desejo de Davi, o segundo rei de Israel, mas coube ao filho e sucessor, Salomão, a missão de concluir a obra. As ruínas do segundo templo formam o atual Muro das Lamentações, em Jerusalém. É a conexão com o judaísmo e o cristianismo que faz o templo erguido no Brasil atrair pessoas de diferentes religiões. Silvio Santos, que é judeu, visitou o santuário 3 anos atrás. O apresentador foi recebido pelo bispo Edir Macedo. É um prazer muito grande tê-lo aqui, senhor. Muita gente importante já esteve no Templo de Salomão. Lideranças políticas, executivos de grandes empresas, jornalistas, apresentadores e artistas. Hoje, o templo conta com novidades que prometem atrair ainda mais gente. Uma das novidades aqui no Jardim do Templo é um poço artesiano. Ele foi perfurado bem ali, onde foi construída a réplica de um altar. O poço tem 200 metros de profundidade e dali a água é bombeada para uma estação de tratamento. De lá, a água retorna para este outro poço aqui. É uma água potável. Ela pode ser consumida ou levada pelas pessoas que visitam o templo como uma lembrança de tudo que viram e encontraram aqui. A gente quer que as pessoas levem 2 tipos de lembranças. Uma lembrança física, a água, mas também uma lembrança no seu consciente, que foi a palavra que ela ouviu, para que ela possa colocar essa palavra em prática no seu dia a dia e para que ela possa trazer uma melhora para a sua vida e também para as pessoas que vivem ao seu redor. O tabernáculo, lugar onde repousa a Arca da Aliança, está ainda mais bonito. As peças foram pintadas e polidas. O tecido interno foi trocado. A recepção conta com um espaço egípcio. O mural externo do Monte Sinai está muito maior. No Templo de Salomão, as reuniões contam com tradução simultânea em 4 idiomas. Recentemente, uma novidade: a tradução em Libras, linguagem de sinais para deficientes auditivos. E tem mais! Recebemos a exposição dos 10 mandamentos, o figurino original que foi usado na novela e no filme também fica em exposição permanente aqui.
A visita guiada ao Jardim Bíblico do Templo de Salomão acontece de segunda a domingo, das 9 às 18. É preciso agendar o horário pelo site jardimbiblico.com. O passeio inclui o tabernáculo, onde fica uma das réplicas da Arca da Aliança, o Memorial dos Templos de Jerusalém e o Jardim das Oliveiras. Baseado na Bíblia, histórico e recomendado, assim, independente de religião, de crença, vale muito a pena ver. Tudo pronto para receber de volta a tão esperada réplica da Arca da Aliança. A Bíblia conta que o baú, feito em madeira de acácia e revestido de ouro por dentro e por fora, foi construído por Moisés, que seguiu instruções de Deus. No primeiro templo de Salomão, a Arca da Aliança guardava os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. As palavras da aliança. O cajado de Arão, que floresceu e frutificou, e um pote com maná, o alimento fornecido por Deus na travessia do deserto rumo à terra prometida. Tudo para reforçar a aliança entre Deus e os homens. A arca desapareceu depois da destruição do segundo templo e até hoje alimenta muitas histórias lendárias. Segundo a tradição judaica, a Arca da Aliança original está em algum ponto das ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém. No Brasil, a réplica da arca está neste momento em Florianópolis, Santa Catarina, onde foi homenageada por um cortejo em carro aberto. Santa Catarina é o último ponto de parada da arca antes de voltar ao Templo de Salomão. O aniversário de 4 anos do templo é nesta terça-feira, dia em que a arca chega a São Paulo e vai direto para o tabernáculo. Ela é um símbolo, foi e é também um símbolo para nós lembrarmos que Deus está vivo e que Deus pode tudo, mediante a fé da pessoa. No domingo que vem, 5 de agosto, um grande evento irá celebrar o aniversário do templo e o retorno da Arca da Aliança. Uma cerimônia para marcar definitivamente o lugar onde o símbolo máximo da aliança entre Deus e os homens deve permanecer.